Para juntos lermos o texto em Lucas capítulo 5, verso 1 ao verso de número 11. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E, entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra e, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E, quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E, respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E, fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E, de igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E, levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Louvado seja o nome do Senhor. Permaneça em pé. Irmão Bruno, por gentileza, chegue até aqui à frente. Nos conduz a Deus numa palavra de oração. Bendito Deus e eterno Pai, graças te damos por esta noite estarmos aqui na tua casa, Senhor, para glorificar o teu nome e exaltar a ti, pois é digno de honra e de glória, Senhor. Meu Deus, nesta noite será ministrada a tua palavra. Usa o teu filho, Senhor. Deus, como sempre o Senhor tem feito, Senhor. Deus, tenha misericórdia de nós, Senhor, segundo a tua graça. Senhor, se é para exortar, exorte. Deus, se é para curar através da tua palavra, cura. Fazer maravilha, faça. Mas seja feito a tua vontade nesta noite. No nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis sentar. Amados irmãos, eu quero compartilhar com a igreja nessa noite esse texto que tem muitas coisas maravilhosas a nos ensinar. E eu quero pensar, partindo do entendimento de que Jesus transforma pescadores de peixes em pescadores de homens. O cenário que temos apresentado pelo texto de Lucas, ele nos traz algumas informações preciosas, valiosas, mas quando nós então partimos para aqueles que são considerados evangelhos sinóticos. Sinóticos porque trabalham dentro de um aspecto de similaridade. Alguns descrevem algo, outros descrevem um pouco diferente, mas dentro da mesma essência o ocorrido, o episódio.
Tanto Mateus como Marcos e Lucas, os três evangelhos sinóticos, destacam esse episódio. O evangelho segundo escreveu João também fala sobre esse episódio. E eu gostaria que depois, em casa, você pudesse pegar a sua Bíblia, pudesse percorrer alguns textos, tá? Com o auxílio da internet, se for preciso, para que você compreenda todo o panorama geral do que realmente está acontecendo aqui. Mas vamos tomar como base, de forma inicial, o texto de Lucas, que fora lido, e no decorrer daquilo que nós formos desenvolvendo, nós vamos estar retirando algumas observações de outros evangelhos e trabalharemos com o desfecho no evangelho segundo escreveu João, lá já numa forma conclusiva do seu evangelho. A pesca, naquela noite, ela não havia produzido bons resultados. E os pescadores já lavavam as redes. Uma noite, uma experiência frustrante. E o mestre, então, agora, de acordo com como diz Lucas, entrando no barco de Simão, ele pede para que o coloque novamente ao mar. Ele se assenta e passa a ensinar, é o que diz o verso 2 e o verso 3. Pergunto então a você, diante desse cenário, tendo passado por uma noite de pescaria frustrante, um homem, até então desconhecido por você, resolve escolher o seu barco e começa a ensinar no seu barco. E diz então a você para retornar para o mar, mas não apenas para o mar, para o alto mar, para uma distância considerável. Aqui, querido, nós podemos destacar uma coisa interessante. O mestre, ele dá uma palavra de ordem, verso 4. Ele diz para Pedro fazer aquilo que ele queria. Pedro dá-lhe uma resposta. Trabalhamos a noite toda, não pegamos nada. O caminho para o impossível se torna real mediante a palavra de Deus. Pedro, ele tinha diante de si duas possíveis colocações. A primeira delas era dizer para Jesus: mestre, Rabi, o mar hoje ele não está para peixe. Ou ele poderia simplesmente dizer: mestre, sobre a tua palavra eu lançarei as redes. É justamente por aí que Pedro resolve caminhar. E é nesse momento então que o Senhor nosso Deus, ele opera aquilo que era impossível, porque Deus ele trabalha assim, dentro da impossibilidade. O apóstolo Pedro e os demais pescadores, eles começam a observar uma coisa espantosa, uma coisa que causa assombro. Porque eles estavam acostumados, habituados à pesca. Já tinham tido diversos momentos, diversas pescarias muito produtivas. Mas nada havia acontecido como aconteceu nesse episódio nas suas vidas. Algumas traduções bíblicas utilizam um tema acima do verso 1, capítulo 5 de Lucas, dizendo a pesca maravilhosa. Outros utilizam a pesca milagrosa. E de fato, ela foi tanto maravilhosa como foi milagrosa. A ação do Senhor nosso Deus fez com que aqueles homens tão acostumados com a prática da pesca observassem que algo diferente de tudo aquilo que eles já haviam visto estava acontecendo. Queridos, eu quero caminhar nessa noite tendo em meu coração um desafio muito grande de fazer com que você nessa noite seja sacudido pelo poder do Espírito Santo de uma forma tal que você saia daqui constrangido de uma forma tal
que você entenda a necessidade, a urgência, a importância de pregar o Evangelho. A importância de colocar em prática a palavra de Deus, em obediência, lançar as redes. Eu olho para o texto bíblico e percebo algumas lições e quero aqui compartilhar com você. A primeira delas é que quando Jesus chama esses homens para uma atividade ainda mais excelente daquela que eles desfrutavam, daquela que eles exerciam, Jesus chama aqueles homens para pescar pessoas. E para pescar pessoas, eu quero dizer para você, como primeira lição, que Deus, Ele não chama pessoas desocupadas. Aqueles homens, eles estavam fazendo o quê? Eles estavam trabalhando. Ainda que a noite fora infrutífera com relação à pesca, eles estavam lavando as redes porque eles iriam dar continuidade ao seu trabalho. E nós observamos o texto bíblico nos presenteando com essa lição, deixando claro que Deus, Ele jamais contou com pessoas desocupadas para fazer a sua obra. Se você olhar de Gênesis a Apocalipse e fizer um levantamento minucioso sobre a vida dos grandes homens e mulheres de Deus na história do cristianismo, na história da Bíblia Sagrada, você vai perceber que sempre Deus chamou, sempre Deus levantou pessoas extremamente ocupadas. Inclusive, muitas delas estavam trabalhando quando foram chamadas para desenvolver a obra, para realizar a obra. Se você olhar para a igreja do primeiro século, você vai ver que a igreja estava sempre reunida. Eles tinham tudo em comum. Eles tinham prazer em estar juntos, orando, buscando, clamando ao Senhor. É no cenáculo que aproximadamente 120 discípulos estão reunidos, quando o cumprimento profético de Joel cai sobre eles. Ali, a igreja do Senhor Jesus Cristo, sendo revestida do poder do Espírito Santo, para propagar as boas novas de salvação, para pescar pessoas. Queridos, quando nós olhamos para essa igreja, conhecida como igreja primitiva, a gente lê a primeira imagem que a gente tem, parece que esses irmãos, eles não têm muito o que fazer. Parece que eles não têm ocupações, porque eles estão sempre juntos. Eles têm prazer em estar orando, eles estão ali desfrutando da comunhão, do partir do pão, das orações, absorvendo a doutrina, o ensinamento apostólico. E nós, quando olhamos para esse texto, façamos então uma análise de como tem sido a nossa vida, de como tem sido o nosso cronograma diário. Porque às vezes eu e você estamos muito ocupados para pescar pessoas. Amém? É verdade isso? É o que a gente percebe. Jesus, Ele jamais vai contar com pessoas desocupadas. É você que tem um dia superlotado, atarefado, carregado, que Deus está chamando para pescar pessoas. Não se engane. Não pense você que Deus, Ele chama alguém que está por ali, assoviando, olhando para o teto, para o céu, sei lá, despreocupado, sem desenvolver nada. E aí meio que como Deus chegasse e dissesse assim: olha, já que tu não está fazendo nada, venha cá, vamos pescar pessoas. Não é assim que Jesus ensina. Jesus, Ele chama sempre pessoas que são
extremamente ocupadas. Eu não sei quais têm sido as desculpas que você tem dado. Eu já dei muitas desculpas ao meu Deus no passado. Muitas, e muitas delas esfarrapadas. Eu simplesmente, em muitos momentos, abri a minha boca, até mesmo no púlpito, atrás de um púlpito de uma igreja, falando da importância de pregar o Evangelho, mas era algo que partia apenas da boca para fora. Mas um dia eu compreendi que Deus, Ele chama justamente pessoas que estão totalmente atarefadas para cumprir esse objetivo. Reflita nessa noite sobre a sua organização com relação às suas prioridades. Avalie, você que é ministro de louvor, você que toca nessa igreja, você que é recepcionista, você que é professor de escola dominical, eu que sou pastor, você que é membro dessa igreja, todos nós estamos inseridos dentro desse contexto. Nós precisamos fazer um balanço da vida da igreja, do dia a dia, do desenvolvimento das atividades da igreja, para podermos então chegar à conclusão daquilo que é o mais importante para nós como igreja desenvolvermos, que é pescar pessoas. Se necessário for mudar o horário de alguma atividade que você está escalado para desenvolver um ensaio, coloque isso para um outro momento. Organize-se. Fale com o seu líder. Diga, nós precisamos priorizar pescar pessoas. Jesus, Ele chama pessoas ocupadas. Os desocupados jamais fizeram parte desse chamado do Senhor. Querido irmão, tem gente que diz que não tem tempo para fazer a obra de Deus e se diz cristão. Eu já ouvi isso da boca de uma pessoa com mais de 10 anos no Evangelho, que ela não tinha tempo para fazer as coisas referentes àquilo que a igreja estava desenvolvendo, para alcançar pessoas. Esses homens, eles estavam pescando no mar da Galileia, um lago, o maior reservatório de água doce de Israel, que escoava pelo rio Jordão e ia até o Mar Morto, tendo 21 quilômetros de comprimento por 14 quilômetros de largura. Segundo o historiador judeu Flávio Josefo, na época de Jesus, existiam aproximadamente 330 empresas pesqueiras ao redor deste mar. Haviam 30 cidades ao redor deste mar que viviam da pesca. Cidades que, inclusive, exportavam para fora do território de Israel. Aqueles homens, eles eram homens simples, mas eram homens bastante ocupados, desenvolvendo a sua profissão, pescando. Segunda coisa que eu quero considerar sobre esse chamado de Jesus para pescar pessoas, é que Jesus, Ele não chama pessoas capacitadas. Você sabia disso? Você sabia que Jesus não chama pessoas capacitadas? Mas eu e talvez você, em muitos momentos da nossa vida, abrimos a nossa boca para dizer, mas eu não sei fazer. Mas é porque eu não sei falar. A Bíblia fala de homens também que deram essas desculpas. Moisés, ele disse que era pesado de língua. Se você for fazendo um levantamento, você vai perceber isso. Muitas desculpas. Mas Jesus, ele não chama pessoas capacitadas para pescar pessoas. É interessante que Jesus, ele não vai chamar
aqueles que talvez por nós seriam os escolhidos para desenvolver essa obra. Ele não vai chamar aqueles de refinada cultura. Ele não vai atrás dos estudantes de teologia das escolas rabínicas da época, ou até mesmo nas elites sacerdotais de Jerusalém, nem mesmo os de renomado poder social e político estão ali como alvo desse chamado. Ele vai chamar gente fraca, justamente para envergonhar aquelas que se sentem fortes. 1 Coríntios capítulo 1, verso 27 ao verso 29, fala sobre isso. Ele justamente pega essas pessoas para envergonhar aqueles que se acham capazes, para que os mesmos percebam de onde é que vem, de onde é que parte a capacitação para pescar pessoas. Queridos, a habilitação nos é dada pela presença do Espírito Santo, habitando em nossas vidas, como diz Atos capítulo 1, verso 8. É muito claro: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Se você olhar para Paulo falando aos crentes em Corinto, ele vai dizer assim: olha, a nossa capacidade, ela não vem de nós, ela vem do Senhor. Na segunda carta, capítulo 4, verso de número 8, aos Coríntios, Paulo ele diz assim, olha, lá no verso 7, ele diz o seguinte, que nós somos um vaso de barro. Nós somos um vaso de barro, e dentro desse vaso existe um tesouro. Esse tesouro é o Espírito Santo. Aí eu acho assim fantástico a forma como Paulo finaliza, dizendo assim, ó, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Meu irmão, não ache que você é alguma coisa para pescar gente. Não pense que para pescar pessoas você precisa ter uma ótima dicção, que você precisa ter uma ótima capacidade de argumentação, que você precisa atingir um alto nível de intelecto para poder alcançar pessoas para Cristo. Não, tudo isso é interessante, tudo isso faz parte, mas aquilo que é prioritário é obedecer àquele que está à disposição para te capacitar. É Ele quem nos capacita. Existe uma frase que por muitos ela é como se fosse um jargão. Não sei se você conhece, já proferiu. Deus, Ele não chama os capacitados, mas capacita os chamados. É muito verdadeira essa frase. Se você acha que não é capaz de pescar pessoas, você está enganado. O Espírito Santo que habita na sua vida, Ele te dotou de poder, Ele te dotou de capacidade vinda de Deus para desenvolver essa excelente obra. Você lembra o que é que diz em João, capítulo 15, verso 5, sobre a videira verdadeira? Você lembra? Sem mim, vocês não podem fazer nada. Tudo depende de Deus nos capacitar para desenvolver a sua obra. O terceiro destaque que eu quero fazer, olhando para o texto, é que, primeiro, Jesus ele não chama desocupados, Ele não chama capacitados, e em terceiro lugar, Ele é quem define o perfil para pescar. Se você observar no verso 11, você vai perceber que Jesus ele utiliza uma expressão dizendo: vinde após mim.
vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. É preciso olhar para cá com muita calma, porque é Jesus quem define o padrão. Ele é o exemplo, Ele é o modelo para nós. Jesus, Ele jamais vai nos enviar para um caminho, o qual Ele nunca deu um passo sequer. Ele sempre conduz a sua igreja em triunfo, como diz Paulo aos Coríntios. Jesus, Ele mostra o caminho. Em Lucas 9, verso 23, Lucas, ele aponta como é esse caminho. Note que Lucas, ele vai dizer justamente isso, verso 23, e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo diariamente, não é isso? E o que mais? E tome a cada dia a sua cruz e depois você vai seguir. Isso implica em nós refletirmos sobre renúncia. Renúncia. Você vai perceber depois que o texto vai destacar dizendo que esses homens, eles deixaram tudo para seguir o Mestre. Eles deixaram tudo. Às vezes nós estamos aí presos em tantas coisas. Às vezes nós estamos amarrados em tantas situações. E nós queremos segui-lo. E não funciona desse jeito. Não vai dar certo. Querido, renunciar não é algo bom. Mas nós precisamos renunciar a muitas coisas que ainda estão nos atrapalhando. O autor aos Hebreus, ele usa a expressão dizendo que nós precisamos correr a corrida que nos está proposta. Ele diz que nós precisamos nos desprender de todo o peso de pecado que tenazmente nos assedia, que devemos correr a corrida com o olhar fixo no autor e consumador da nossa fé. Pedro, ele compreendeu o seu estado de pecaminosidade quando ele contempla aquela pesca diferente de tudo aquilo que ele havia visto. Ele percebe que Jesus está em um outro patamar e ele reconhece a sua situação de pecador. Nós, para sermos pescadores de homens, precisamos compreender muito sobre renúncia. Pescar peixes era a vida deles, era a sua fonte de sobrevivência, de economia. Os evangelhos destacam que eles deixaram imediatamente as redes. Eles deixaram as redes, porque compreenderam naquele momento, como que uma virada de chave: vamos deixar de pescar peixes e agora nós vamos pescar pessoas. Aquilo fora então um marco divisor nas suas vidas, entre pescar peixes e pescar homens. Eu gosto muito dessa tradução bíblica que utiliza a expressão doravante. Doravante eu vos farei pescadores de homens. Era isso que Jesus tinha para eles. Jesus, ele entendia muito de pesca. Jesus, ele entendia muito de peixe. Ele entendia tanto de peixe que ele fala com Pedro, em um determinado momento, Mateus 17, 24 a 27 registra, onde eles chegam em uma cidade, em uma localidade, e era necessário pagar imposto. E Jesus então diz para Pedro ir pescar. E Pedro vai e pega um peixe, e dentro do peixe tem o quê? Dentro do peixe tem o quê? Dinheiro. Está lá, né? Moeda. Mas como assim, pastor? Está na Bíblia. Se você não crê, aí eu não posso fazer nada.
Jesus, Ele é o Criador. Todas as coisas foram criadas por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele conhece a sua criação. Ele entende de cada detalhe. Ele sabe ainda muito mais do que você, a profissão que você exerce, a atividade que você desenvolve para o sustento da sua casa, aquilo que você acha que ninguém sabe mais do que você já alcançou um patamar, chegou no ápice. Jesus sabe mais do que você. Aqueles homens, eles entenderam isso naquela noite, ou melhor, naquele dia. Porque com todo o seu profissionalismo, com toda a sua experiência, em cada detalhe, de preparar, de ir no horário, os pontos estratégicos onde tinha peixe, Jesus, ele chega e ele faz com que eles percebam que Jesus sabe de peixe, sabe de pesca, muito mais do que eles. Queridos, eu não sei o que é que você precisa renunciar para verdadeiramente se tornar um pescador de pessoas. Eu não sei. Eu não sei qual é o teu trabalho, deles aqui eu sei. O texto está dizendo. Eu não sei qual é a função que você desenvolve. Talvez isso que você faz não tenha glorificado o nome de Deus. Pastor, mas é o meu trabalho. Pare para pensar. Ore. Se aquilo que você considera como trabalho está dentro de um padrão que glorifica a Deus. Tem uma coisa, só abrindo aqui um parênteses de forma rápida, que eu tenho muita dificuldade, não como pastor, mas como cristão, de compreender. Algumas pessoas que vêm, por exemplo, da área da música, pessoas que são assim, profissionais de mão cheia. E quando eles recebem a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, eles querem tocar na igreja, mas eles querem também continuar tocando por aí afora. Eu não consigo conceber esse tipo de coisa. Você pode dizer, pastor, mas é o trabalho dele, é o que ele sabe fazer, ele só sabe fazer isso. Irmão, se eu fosse realmente destrinchar esse negócio, você ia perceber que não é bem por aí. Em Bacabal nós tivemos a oportunidade de pastorear. Na época nós tínhamos remunerado 2 ministros de louvor na igreja. A igreja tinha condições para isso. Ela concordou, foi aprovado, amém. Mas essa desculpa, ela é utilizada por muitos. Por isso eu digo, não sei o que é que você faz como fonte de sobrevivência. Eu não ia nem falar isso nessa noite. Deus está me direcionando para falar, talvez com você. Ore. Veja com Deus se é realmente isso que te atrapalha de pescar pessoas. Renuncie. Quarto e último lugar, para a gente finalizar. Agora nós vamos para o Evangelho de João, capítulo 21. Não vamos ler, porque são 14 versos. Mas é algo maravilhoso você parar e poder ler em casa com calma esse texto. Em quarto lugar, eu quero dizer o seguinte: que eu e você não podemos perder o foco, não podemos deixar de fazer aquilo para o qual nós fomos chamados. Você vai perceber que há um espaço de tempo, lá desse episódio, dessa pescaria, e justamente lá no lago de Tiberíades, Mar da Galileia, é como João, no capítulo 21, começa fazendo o seu relato, nesse mesmo lugar. E você vai perceber que ali, Jesus já havia morrido, havia uma frustração tremenda naqueles que outrora foram chamados para realizar uma grande missão, aqueles que haviam abandonado as redes,
para seguir o mestre. O mestre havia morrido. E Pedro, então, ele utiliza a seguinte expressão diante desse cenário: eu vou pescar. Mas como assim? Jesus não havia chamado Pedro para deixar de pescar peixe, porque agora ele ia pescar homens? Mas tem um detalhe interessante: não só Pedro, mas os outros também fizeram o quê? Vamos com o Pedro pescar. E você conhece o texto? Você que não conhece pode ler depois, João 21. Queridos, aqui eu percebo um retrocesso tremendo que esses homens experimentam e que muitos de nós, quando já não experimentamos, às vezes, pode ser que estamos experimentando agora. Você foi chamado, irmão, para uma grande obra. Imagina Jesus te chamando para uma grande obra como essa, dizendo para você que você foi chamado para ser um instrumento nas mãos dele, para simplesmente permitir com que as pessoas sejam transportadas do império das trevas para o reino da luz. Jesus, ele te chamou, ele te capacitou, ele te mostrou o padrão, o perfil a ser seguido. Ele diz: olha, venha após mim, renuncie aquilo que precisa ser renunciado. Mas agora os apóstolos, os discípulos de Jesus, o mestre morreu e eles estão totalmente frustrados, e eles querem voltar à prática da pesca, mas não de pessoas. Eles querem voltar à prática da pesca de peixes. Eu pergunto a você, desde o dia em que Jesus te chamou, você continua pescando pessoas até hoje? Ou em algum momento da sua vida você deixou de pescar pessoas para voltar a pescar peixes? Pare, reflita nessa noite. O que Deus tem para desenvolver na sua vida é algo muito excelente. O chamado destes homens era para pescar homens, para fazerem discípulos de Jesus. O que eu e você estamos fazendo com esse chamado? O que eu e você estamos fazendo com essa capacitação? Imagina Jesus te chamando: senta aqui, meu filho. Ele te dando toda a instrução, todos os detalhes, como você tem que fazer. Olha, você tem que fazer assim, você tem que ir lá, é naquele lugar, jogue lá porque vai dar certo. Aí você simplesmente deixa de lado aquilo que é mais precioso para você desenvolver nessa terra, que é pescar pessoas. Irmãos, não existe nada mais precioso e mais importante, mais urgente do que pescar pessoas. Esses homens precisaram de uma chacoalhada de Jesus nesse momento. Jesus, ele precisa aparecer, dizer a estes para voltarem ao mar ou ao lago, justamente como ele havia feito naquele primeiro momento. Porque eles haviam ido pescar da mesma forma, a noite inteira não pegaram nada. Jesus chega, eles não conhecem Jesus. Jesus pergunta se tem peixe, se tem alguma coisa para comer. Eles dizem: não pegamos nada. Jesus diz: vão para lá, joguem lá. E eles vão pegar 153 peixes. Não, 153 grandes peixes. Algo que fez com que eles automaticamente lembrassem do quê? Daquilo que aconteceu lá atrás. Daquilo que eles foram chamados para desenvolver. Meu irmão, eu quero finalizar essa palavra dizendo a você o seguinte:
Se existe alguma coisa que está atrapalhando, se existe alguma coisa que está impedindo você de fazer aquilo que Deus te mandou fazer, discípulos, pescar pessoas, se existe algum empecilho diante de você, em nome de Jesus, ore e peça para Deus tirar isso da sua frente. Porque o que Deus tem para fazer através da sua vida é algo grandioso. Você lembra do que foi que aconteceu com Pedro? Quando ele pregou ali, Atos, lá no dia de Pentecostes, quase 3.000 pessoas, depois quase 5.000 pessoas. O texto não diz, mas eu creio que naquele momento Pedro ele fez uma retrospectiva daquela pesca, daquilo que aconteceu. Olha, era disso que Jesus estava falando. Foi para isso que Jesus me chamou. E aquilo fervia dentro do coração de Pedro. De um Pedro transformado pelo poder do Espírito Santo. A tal ponto desse mesmo Pedro dizer em Atos capítulo 4, verso 19, verso 20, diante do Sinédrio, a corte religiosa judaica, diante de uma iminente morte, ele simplesmente diz: não podemos deixar de falar daquilo que nós temos visto e daquilo que nós temos ouvido. Querido, que nessa noite você possa sair daqui com o coração cheio de amor por aqueles que estão indo em direção ao inferno. Talvez seja o teu vizinho, talvez seja o teu colega de trabalho, teu colega de escola, de faculdade, ou até mesmo as pessoas que você abre a boca constantemente para dizer que amam e que estão dentro da tua casa. Não negligencie a tão importante obra a qual Deus te chamou para realizar, que é pescar pessoas. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos, mesmo assentado como está. E nesse momento eu quero fazer um convite muito especial. Um convite da parte desse homem, desse Deus maravilhoso chamado Jesus. Esse Jesus que um dia chamou homens simples. Esse Jesus que chamou homens ocupadíssimos, trabalhadores. Os capacitou, mostrou como deveria ser. E que fez com que eles parassem para refletir naquilo para o qual eles foram chamados e capacitados. Esse mesmo Jesus, ele está nesse momento indo em direção ao barco da tua vida, como ele foi ao barco de Pedro. E ele está fazendo a você nessa noite um chamado. Porque a Bíblia Sagrada diz no Evangelho de João que Jesus ele é o nosso pastor. E ele chama as suas ovelhas, e as suas ovelhas elas ouvem a sua voz. Elas conhecem a voz do seu pastor e elas seguem a voz do seu pastor. E se você nessa noite ouviu o chamado de Deus como ovelha de Jesus e quer seguir a Jesus, quer se tornar um pescador de pessoas, dizendo: Senhor, a minha vida, a partir de hoje, ela pertence a Ti. Faça com ela aquilo que o Senhor quiser. Eu quero nessa noite convidar você a entregar a sua vida a Jesus. E você vai fazer apenas uma coisa: levantar uma das suas mãos aí, aonde você está. Mesmo assentado como você está. Nesse momento, a igreja do Senhor, ela ora pela sua vida, ela intercede pela sua vida, porque ela entende a importância desse momento para você. O chamado de Jesus naquele dia, ele mudou radicalmente a vida daqueles homens, e nessa noite ele vai mudar também a história da tua vida.
Eu convido você nessa noite apenas a levantar uma das suas mãos. Há alguém nessa noite que gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Faça um simples sinal. Levante apenas uma de suas mãos. Com essa atitude nós vamos entender que você está recebendo Jesus como seu Senhor e seu Salvador. E nós vamos orar por você. Alguém? Se não há, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Eu quero dizer a você que após este culto, você pode, sim, procurar o pastor João Pedro, procurar o pastor Edmar, procurar qualquer irmão dessa igreja e dizer: irmão, olha, eu ouvi a palavra e eu entendi que Deus me chamou. Eu gostaria que você orasse pela minha vida, porque eu quero entregar a minha vida para Jesus, eu quero ser um pescador de pessoas. Qualquer irmão está habilitado a orar por você. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, no nome de Jesus. Pastor João Pedro.